Histórias da Bíblia apresenta a fraqueza de Sansão. Conheça mais das histórias dos grandes heróis da Bíblia se inscrevendo em nosso canal. Os israelitas se desviaram do Senhor e apartaram-se dos seus caminhos, praticando o que era mal aos seus olhos. Assim, Deus permitiu que sofressem as consequências de suas ações e fossem oprimidos pelos filisteus. Porém, na tribo de Dan havia um casal fiel ao Altíssimo. Manoá e sua esposa temiam a Deus em tempo de apostasia nacional. Eles não tinham filhos, pois a mulher era estéril. O Senhor se compadeceu de seu povo. Ouviu o gemido dos israelitas e resolveu livrá-los de seus opressores. Estava a mulher de Manoá ocupada em seus afazeres, quando um anjo do Senhor veio a ela. Mulher, disse ele, trago boas notícias. Você terá um filho. Ele será nazireu de Deus. Por isso, desde agora, você não deve ingerir bebida forte nem comer carne imunda. Quando ele nascer, navalha nenhuma deve passar em sua cabeça. Este será o sinal de sua consagração. Quando ela contou a visão ao marido, ele orou para que o mensageiro aparecesse novamente, e desse maiores instruções de como deveriam cuidar da criança. Deus atendeu Manoá e o anjo retornou. Manoá não havia percebido que se tratava de um ser celeste e quis recompensá-lo. Diante da negativa do mensageiro, Manoá perguntou seu nome. E quando o anjo respondeu que era maravilhoso, se admirou e entendeu que era o Senhor. Maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Manoá teve medo de morrer juntamente com a mulher, pois dizia ter visto a Deus. Ela então o acalmou, dizendo que isso não ocorreria, devido às boas novas do mensageiro. O menino então nasceu, e seus pais o chamaram Sansão, e o Senhor o abençoou. Sendo este cheio do Espírito Santo. Sansão era um jovem forte e formoso. E os filisteus o temiam. Porém, ele tinha uma fraqueza, se sentia atraído por mulheres pagãs, de alguma forma essas o seduziam. Pediu então, aos seus pais que dessem a ele uma mulher, das filhas dos filisteus, pois essa muito lhe agradou. Seus pais o repreenderam dizendo, escolhe uma das filhas de nosso povo, essa que tu queres é uma filisteia, que não teme ao Senhor. Não faça essa loucura. Mas, a fraqueza de Sansão era justamente olhar para a sensualidade daquelas que não serviam ao Senhor e insistiu que seus pais a tomassem para que fosse sua mulher. Seus pais entenderam que Deus converteria essa atitude do filho de alguma maneira, para que a promessa fosse cumprida e o povo de Deus liberto. Os pais então cederam ao pedido do filho. Estando já em terra dos filisteus, se deparou com um leão. Porém, o Espírito do Senhor o tomou e Sansão matou a fera. Sansão não contou a seus pais o que havia ocorrido e voltou ao lugar onde havia matado o leão. Nele havia um enxame de abelha com mel. Comeu e deu a seus pais, sem que se soubessem da procedência desse. Como de costume, Sansão fez um banquete para comemorar sua união com a moça. 30 companheiros estavam com ele. Sansão resolveu fazer um desafio a esses. Prometeu aos 30 jovens, 30 roupas e lençóis se os mesmos adivinhassem seu enigma até o final dos 7 dias das bodas. Se não conseguissem, eles deveriam dar a ele 30 lençóis e peças de roupas. O enigma era esse. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar seu enigma. Esses rapazes filisteus ameaçaram a moça e sua família de morte, se não descobrisse para eles o enigma de Sansão. E a mulher de Sansão chorou diante dele, e disse, tão somente me desprezas, e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não o declaraste a mim. E ele lhe disse, eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei. Mas durante os 7 dias, ela chorou e o importunou, até que esse se cansasse e declara-se o enigma. Pois, essa era a fraqueza de Sansão, a sedução das mulheres. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa mais doce do que o mel? E que coisa mais forte do que o leão? Sansão percebeu então que fora traído. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas, e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas, e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai.
e a mulher de Sansão foi dada por seus pais a um amigo de Sansão. Quando Sansão procurou sua esposa, seus pais não permitiram e informaram a ele que a deram ao seu amigo. E ofereceram a Sansão, a filha mais nova. Sansão ficou furioso e pegou 300 raposas, e colocou tochas em suas caudas. Largou-as nas plantações dos filisteus destruindo o trigo, as vinhas e os olivais. Quando os filisteus souberam disso, queimaram a mulher de Sansão e seu pai. Sansão, transtornado, feriu terrivelmente os filisteus e se escondeu na fenda da rocha de Etã. Homens de Judá se revoltaram contra Sansão, portanto os filisteus se revoltaram contra eles por causa dele. E resolveram entregar Sansão aos filisteus para aplacar a ira desses. Porém o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. E como tinha grande sede, clamou ao Senhor, e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação, morrerei eu pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito e reanimou-se. Mas a fraqueza de Sansão era mulher. Chegando em Gaza encontrou uma prostituta e se deitou com ela. Ao saber que Sansão estava na cidade, os inimigos cercaram a cidade e puseram espias nas portas. Disseram: à luz da manhã o mataremos. Porém Sansão só saiu à meia-noite do outro dia e arrancou as portas da cidade e as levou ao cume de um monte. Depois, do vale de Soreque, se atraiu por uma mulher chamada Dalila. Afinal, a fraqueza de Sansão era mulher. Os príncipes dos filisteus, ao saber disso, pediram a Dalila que descobrisse o segredo da força de Sansão. Ela perguntou a Sansão de onde vinha toda aquela força. Para experimentar Dalila, Sansão disse: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Ela amarrou Sansão enquanto dormia e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo, assim não se soube em que consistia a sua força. Dalila disse a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas, e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior. Então as quebrou de seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras, declara-me pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono, e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Dalila começou a importunar Sansão, dizendo que ele não confiava nela, pois o colocou à prova e viu que o amor dele não era verdadeiro. A fraqueza de Sansão era mulher e ele se apaixonara por Dalila. E acabou cedendo diante dos argumentos dela. Ele disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, quebraria a aliança com meu Deus e seu espírito se afastaria de mim e me tornaria como qualquer homem. Ela percebeu que dessa vez estava falando a verdade. E chamou os príncipes dos filisteus para a emboscada. Ela fez Sansão dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Sansão despertou e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo.
chamaram então a Sansão para se divertirem às suas custas. E fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor, e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Assim, o Senhor libertou o povo israelita de seus inimigos pelas mãos de Sansão. Não era objetivo de Deus que tudo acontecesse como foi. Porém, a fraqueza de Sansão mudou o curso das coisas. Deus nunca abandonou Sansão apesar de suas fraquezas. No último momento de sua vida creu no Senhor. E com certeza foi perdoado. Ali, debaixo de escárnio, o Senhor o honrou. Ele perdeu a vida, mas o povo alcançou a libertação. Israel foi liberto, apesar da fraqueza de Sansão. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar com seus amigos. Obrigada. Até o próximo vídeo.